Tchan, tchararam. Ciclos. E agora o que eu vou fazer? Eu achei que era uma ideia brilhante. Eu já fiz isso. Mentira! Meu Deus, vazou tudo. Tá uma loucura. Oi, gente, tudo bem? Eu tô super feliz de estar aqui conversando com vocês a convite de Sempre Livre pra falar sobre ciclos. Vocês já pararam pra pensar sobre como a nossa vida é feita de ciclos? Seja a área profissional, a área amorosa, a área pessoal, e o nosso ciclo menstrual é um desses ciclos que nos seguem grande parte da nossa vida, né? O nosso ciclo, ele começa no primeiro dia da menstruação e ele vai até o primeiro dia da outra menstruação. Muitas pessoas pensam que o nosso ciclo dura apenas uma semana, mas ele é muito mais do que isso. Pois é, acho que vocês já perceberam que tem muito assunto pra gente abordar e por isso eu chamei aqui duas convidadas super especiais, super carismáticas pra conversar com a gente e contar histórias dos seus próprios ciclos. A gente também vai ter aqui algumas profissionais que vão falar muitas coisas interessantes, inclusive responder algumas dúvidas que vocês, minhas primas, mandaram pra gente. Então vamos lá? Bom, então eu vou ligar agora pra minha primeira convidada. Oi, Lua, tudo bem? Nossa, muito obrigada por ter aceitado esse convite para bater esse papo tão gostoso. Tô muito feliz de começar com você. Sei que você é muito querida porque a gente tem amigas em comum. Então é isso, seja bem-vinda! Obrigada! Eu tô achando esse encontro geracional aqui, de diferentes gerações, maravilhoso. Ai, que demais! Eu queria começar te perguntando, Lua, o que é autocuidado pra você? Como foi, assim, se entender no seu corpo? Tá liberado filosofar, Maísa? Pode falar, é tudo seu aqui. Então tá certo. Na verdade, eu acho que, primeiro de tudo, é a gente se entender como seres únicos no mundo, assim. Que quando a gente se entende como seres únicos, a gente percebe qual é a nossa importância no universo todo. Claro que a gente tem muitas coisas que nos aproximam e tal, mas uma coisa que eu gosto bastante de frisar, que às vezes me enche um pouco o saco, é quando a galera vem com esse papo assim, no fundo nós somos todos absolutamente iguais. E quando falam de pessoas pretas, então, tem uma coisa que é, se você é preto, todo mundo é parente, todo preto é parente. E a gente tem os pontos que nos aproximam, mas a gente tem a nossa individualidade, sabe? Então eu acho que esse autocuidado, ele vem muito desse lugar, da gente se enxergar dessa forma. Quando somos influenciados por pessoas, a gente tem que tirar o melhor que a gente puder, então a gente pega as dicas, a gente pega um pouco dessas vivências e traz para a nossa realidade. A gente certamente se contempla, se completa, a gente consegue se enxergar melhor. E como é que você enxerga esse ciclo de autoconhecimento? Porque, pra mim, o autoconhecimento não é uma coisa que a gente já nasce dominando, não. É um ciclo muito grande, eu acho que demora uma vida inteira pra gente se conhecer 100%, né? Ele definitivamente não é uma coisa rígida, né? É contínuo, então é isso que você falou, assim, a gente tá se conhecendo a vida inteira. Mas, no meu lugar de mulher preta, o que eu posso te dizer é que esse autoconhecimento, ele precisa começar muito cedo. A gente precisa entender dentro de casa, ainda na infância, quem nós somos. Porque se a gente não aprender isso dentro de casa, talvez a gente aprenda lá fora, na rua, e de uma forma um pouco mais impactante. Que a gente vai aprender que a gente é preto, a gente vai aprender quem somos nós, a gente vai conhecer qual é a nossa realidade numa batida da polícia. A gente vai conhecer qual é a nossa realidade quando a gente entrar no supermercado e a gente correr risco de ser acusado de assaltante só pela cor da nossa pele. Então todo esse papo, ele é necessário que aconteça muito cedo. Quando pequeno, não sei se você viveu isso. Sabe aquela coisa assim de, a gente vai pra uma festa, vai sair pro aniversário de um coleguinha e tal, e a mãe fala, tem que estar muito bem vestida, tem que estar muito bem arrumada. Só que nessa onda, tem uma palavra, eu não sei se essa palavra você conhece, tá, Maísa? Que eu não sei se essa palavra, eu não sei nem se essa palavra é do meu tempo, quanto mais do seu. Que não pode sair com a roupa rota. Sabe o que é roupa rota? Roupa rota. É a roupa meio puída. Como se ela tivesse com um pequeno rasgo, alguma coisa assim. Só que isso eu ouvia porque tem uma coisa na sociedade que é de achar que nós, pessoas pretas, temos a tendência a nos vestirmos mal, a gente não sabe escolher uma roupa. Então, mais por isso que vinha uma ideia da minha mãe, e que muitas outras mães pretas falam a mesma coisa, que você tem que ser a mais arrumada de todas. E com relação à higiene, a mesma coisa. E por conta disso, eu precisei realmente, e aí eu falo também com certeza por outras tantas meninas pretas, a começar a saber quem eu sou desde muito nova, desde muito pequena.
É um processo doloroso, mas é um processo importante, porque quando a gente começa a se enxergar quem a gente é de fato, qual lugar que a gente ocupa no mundo, com certeza para a gente enfrentar esse mundo, as coisas vão ficando mais simples, né? Sem dúvidas, super importante tudo isso que você falou. Como é que foi isso com ginecologistas? Você teve dificuldade de encontrar, assim, ginecologista da sua vida que te entendesse? Como é que foi esse processo? A minha ginecologista, até bem pouco tempo, era a mesma pessoa que me colocou no mundo. Era a minha ginecologista, da minha mãe, da minha avó. Só que recentemente eu comecei a perceber uma necessidade, Maísa, que era de ter uma ginecologista que entendesse algumas particularidades minhas de saúde da mulher negra mesmo, sabe? Existem doenças, por exemplo, que são completamente ligadas à questão da melanina. Então a gente tem, por exemplo, a maior parte das pessoas que têm hipertensão são pessoas negras. Então existem algumas doenças que são ligadas à questão da cor da pele. E muito por conta disso, eu comecei a perceber que, poxa, por que não procurar uma ginecologista preta também? Então o nosso papo acabou sendo muito mais direto. E eu perdi uma vergonha, que eu vou te contar uma coisa muito particular minha aqui. Na minha adolescência, teve uma época que eu comecei a sentir que eu tava com um cheiro muito forte no meu órgão genital. E aí eu fiquei com vergonha, porque eu falei assim, gente, se eu for na ginecologista, talvez ela diga que sou eu que não sei cuidar da minha higiene, sabe? Fiquei retardando a minha consulta por medo. E depois, no final das contas, eu fui descobrir que eu tava com corrimento, gente. Mulher tem corrimento, fungos aparecem. Se eu tivesse essa ginecologista preta já naquela época, talvez eu não tivesse esse receio. Então não era culpa minha ou da minha falta de higiene. Então foi aí que, percebendo todas essas questões e entendendo que existem particularidades da saúde da mulher negra que precisam ser atendidas, é que eu escolhi mudar de ginecologista e agora estou mais feliz do que nunca com a doutora Andréia. Ai, que demais, Lua. Você pode contar pra gente qual foi a maior descoberta que você teve, assim, nesse novo ciclo com essa nova ginecologista? É um novo ciclo de empoderamento. Eu sou uma mulher de 1,80 m, atualmente devo estar ali por volta dos 130 quilos ou um pouquinho mais, e eu não enxergava o meu tamanho. Eu não queria acreditar que eu era essa mulher grande e gorda. Então, com isso, eu comprava roupas, por exemplo, num tamanho muito menor do que o real que eu usaria. E aí eu ficava tentando forçar a barra para que aquela roupa entrasse no meu corpo. Então o meu ciclo atual é, eu sou essa pessoa, então se você não tiver uma cadeira onde eu possa sentar e que essa cadeira não vai quebrar, você não vai me receber na sua casa. Ou então você vai ter que me dar uma outra opção, você vai ter que me colocar um puff, uma almofada no chão, alguma forma que eu me sinta confortável. Então, eu sou essa pessoa agora, eu sou essa pessoa que se enxerga na sua totalidade, na sua grandiosidade e no seu potencial. E sou muito mais feliz, confesso que sou muito mais feliz. Que demais, Lu. Eu tô muito feliz em saber que uma ginecologista pode te ajudar tanto. E com certeza você, falando da sua vivência, vai ajudar milhares de outras meninas e mulheres que estão assistindo a gente, que vão se identificar e que muitas vezes tem todas essas questões dentro de si e não tem a coragem de perguntar e de falar sobre isso. Agora, eu queria saber, por que Sempre Livre é uma possibilidade pra você? Eu acho que vem mesmo no nome, sabe? Sempre Livre me traz essa total sensação de liberdade, de ficar à vontade, de não me preocupar se vai vazar, se não vai vazar. Eu tenho uma história, Maísa. Na maluquice da minha cabeça, lá na adolescência também, eu achei que, como eu tava numa época com um ciclo muito forte, falei, a solução é a seguinte, eu vou pegar um absorvente e vou colar no outro. Aí eu coloquei na calcinha 2 absorventes assim, ó, um do lado do outro. Eu achei que era uma ideia brilhante. Eu já fiz isso. Olha, louco. Eles se descolaram e a menstruação conseguiu passar exatamente no intervalo entre um e outro. Isso foi no carnaval, na Bahia. Então, o que eu penso agora que tenho Sempre Livre na minha vida? Essa preocupação não vai rolar. Porque eu vou colocar na calcinha, vai se adaptar, eu vou sentir sempre que eu tô super seca, e aí não tem estresse. Você tava falando aí dessa experiência com 2 absorventes. Eu já falei do belo dia em que eu estava nessa situação, fluxo muito intenso, e aquela coisa, né, Lua? Vergonha de falar que você menstrua muito. Ai, será que tem alguma coisa de errado comigo? Sim. Ai, eu devo ser diferente, porque minhas amigas usam um absorvente fininho, e dá, e pra mim não dá, enfim. Vazou, tipo, no pátio da escola, e depois vazou na sala de artes. Eu acho que eu precisei passar por esse dia, tipo o seu episódio do carnaval, pra aprender de uma vez por todas que existe um produto feito pra mim. O Adapt Plus
noite e dia mudou minha vida, porque eu descobri que quem tem fluxo intenso precisa usar, olha só a cabeça da menina, precisa usar um absorvente para fluxo intenso. Não adianta eu querer usar um protetor diário, sabe, pra esse tipo de coisa. E me conta, qual é que tá sendo a sua combinação de absorventes ideal pro seu ciclo hoje em dia? Quando eu começo a sentir os primeiros sinais de TPM, eu já coloco Carefree Proteção. Porque aí, se tiver, sabe aquele borrãozinho que às vezes a gente tem no iniciozinho da menstruação, né? Com Carefree Proteção já tá garantido. Sim. E aí, depois, como minha menstruação normalmente ela é mais consistente, né? Ela tem um fluxo bastante intenso, aí eu boto Sempre Livre Adapt Plus. Porque aí tô resguardada, não vai ter erro. Então, minha combinação é essa. Primeiro, Carefree Proteção, lá antes de saber se a menstruação veio ou não, e depois Sempre Livre Adapt Plus. Eu queria te agradecer mesmo e te mandar um beijo, e eu espero que a gente possa se ver pessoalmente em breve, em segurança, né? Ai, coisa linda! Eu que te agradeço. Esse papo aqui foi uma delícia, viu? Obrigada, meu amor! Uau, gente, eu amei esse papo com a Lua. Sério, Lua, muito obrigada por dividir tanto e por me ensinar. Aprendi muito com você. Olha, ela compartilhou com a gente a combinação predileta nesse período aí do ciclo dela. Então agora chegou a minha vez de compartilhar a minha combinação, que inclusive, gente, eu estou usando nesse momento, porque tem uma coisa que acontece, que toda vez que eu venho fazer um conteúdo de Sempre Livre, a minha menstruação fala, oi, sumida. Exatamente. Então, ó, neste momento aqui, estou utilizando Sempre Livre Adapt Plus. Esse daqui, ó, cobertura suave, que eu amo. Ele tá comigo, assim, independente da ocasião, gravação, quarentena, exercícios físicos, eu me sinto super à vontade com ele. E também, eu já compartilhei com vocês que eu tenho um fluxo um pouco intenso, então durante a noite eu fico muito segura se eu estiver usando o Sempre Livre Adapt Plus noite e dia. Então eu espero que vocês tenham gostado aí da minha combinação, e eu quero saber qual a combinação preferida de vocês. Já pensou se desse pra comprar um kit com a sua combinação preferida? Pois é, agora eu vou contar pra vocês de uma coisa que eu adoro, que é o Clube Bem Comigo, um clube de compras e assinaturas. Lá tem diversos produtos e você pode escolher o combo que mais combina com o seu ciclo. E como somos primas íntimas, é lógico que eu ia conseguir uma oferta muito legal pra vocês, né? Então vamos lá! Entra lá no Clube Bem Comigo, escolhe o kit que mais combina com o seu ciclo e usa esse cupom que tá aparecendo aqui na tela, porque o primeiro mês a assinatura de vocês é grátis. Não percam essa oportunidade, hein? Mas nem só de achar nossa combinação perfeita a gente vive, né? Reunimos aqui algumas perguntas que vocês mandaram e vocês são bem curiosas, hein? São minhas primas mesmo. E a gente chamou a doutora Tati, que é maravilhosa, e vai responder, vai sanar as dúvidas, então prestem atenção. Pega um papel e caneta, anota tudo aí, que é muito válido. Primeira pergunta. Minha menstruação desceu, mas não está vindo todo mês. Isso é normal? Responde pra gente, doutora. Oi, Maísa, tudo bem? Oi, pessoal. Quando a menstruação vem pela primeira vez, às vezes ela não vai vir certinho todo mês como a gente espera. A gente tem uma glândulazinha na cabeça que ela manda a ordem para os nossos ovários produzirem os principais hormônios femininos, que é o estrogênio e a progesterona. Só que às vezes essa ordem aqui demora para engrenar. Então não se preocupa, durante um ano, podendo demorar até 2 anos, às vezes a menstruação não vai vir todo mês como a gente espera que ela venha. Não menstruar é normal? A partir do momento que você começou a menstruar, se você parar de menstruar do nada, é importante que você vá no médico. Menstruar faz parte da vida feminina, do nosso crescimento, do nosso amadurecimento. Então, no momento em que você vá no ginecologista, ele vai perguntar para você o que está acontecendo e vai pedir alguns exames, principalmente para ver se a parte hormonal está funcionando direitinho. Às vezes, quando a menina menstrua muito, ela procura o médico. Mas quando ela menstrua pouco, ela não menstrua, ela às vezes até gosta dessa situação e acaba não indo no ginecologista. As duas coisas são ruins. Menstruar muito não precisa ser aceito. Você pode ter um controle melhor do seu ciclo. E menstruar pouco ou parar de menstruar também não pode ser visto como normal. E doutora, quando não menstruar pode ser normal? Tem alguns momentos da vida da mulher em que não menstruar pode ser normal. No começo, quando ela menstruou pela primeira vez e o corpo ainda está aprendendo esse processo. Quando ela engravida, né? Quando a menstruação não vem, é um primeiro sinal da gestação.
Se ela estiver usando um contraceptivo hormonal, então seja uma pílula, um adesivo, um anel vaginal, e ela esteja planejando o ciclo dela, porque a gente pode fazer isso, a mulher pode escolher quando ela quer menstruar ou não, usando os anticoncepcionais, e se ela tá na menopausa. Porque aí os ovários dela já não estão produzindo os hormônios, começa a falhar até que ela para de menstruar. Realmente, né, doutora Tati, é super importante a gente ficar atenta aos nossos ciclos e às intensidades deles. Adorei, muito obrigada. E, gente, lembrando que é sempre importante tirar todas as suas dúvidas sobre seus ciclos com um profissional, ok? Olha, mas eu ainda tô com umas perguntinhas aqui, então é lógico que eu não ia deixar passar batido, né? As cientistas da Johnson & Johnson são verdadeiras divas acessíveis. Eu chamei duas delas, a Ju e a Andrea, então elas vão responder algumas perguntas que eu tô, assim, bem curiosa e eu quero saber o que elas têm a dizer. Vamos começar com a Ju. Primeira pergunta. Meu fluxo é sempre muito intenso, vivo com medo de vazar. Qual o melhor absorvente pra mim? Oi, Maísa. Oi, pessoal. Então, para dias de fluxo super intenso, a gente recomenda o Sempre Livre Adapt Plus Noite e Dia. Ele tem um formato mais longo, que é ideal para você poder se mexer à vontade e dormir nas posições mais diferentes. Além disso, ele também é ótimo para ser usado durante o dia, porque ele tem um formato que se ajusta às curvas do seu corpo, ele vai te proteger e evitar vazamentos. Não quero deixar de ir na academia quando tô menstruada, mas tenho medo de embolar tudo na calcinha. Qual absorvente devo usar? Pode ficar tranquila que a academia não tá perdida. O Sempre Livre Adapt Plus é perfeito para esses momentos, porque ele tem um formato que acompanha os movimentos do seu corpo e se adapta às suas curvas. Pode fazer o exercício que quiser, que ele vai te proteger de qualquer vazamento, sem enrolar nem embolar na calcinha. Arrasou, Ju! Muito obrigada por responder essas perguntas. Agora a gente tem mais uma e essa vai pra Andrea. Tenho muitos vazamentos no começo e fim do ciclo, mas não queria ter que usar absorvente pra isso. E agora? Oi, pessoal. Oi, Maísa. Esses vazamentos são super normais durante esse período. É por isso que existe Carefree Proteção. Este protetor diário é perfeito, porque ele é mais discreto com o absorvente, você nem nota que está usando e ainda tem uma barreira protetora que ajuda a prevenir vazamentos de fluxos mais leves. Assim, você fica preparada para os pequenos escapes do começo e do final do ciclo. Valeu, Ju! Valeu, Andrea! Vocês arrasaram nas respostas. Mas agora tá na hora da gente falar com a Ana Clara. Tô muito curiosa pra saber sobre os ciclos dela. Oi, Ana! Tudo bem? Que prazer estar falando com você! Oi! Pra mim também. Eu achei chique que a gente tá de camisa combinando sem querer. Ai, Entendeu? pois é. Ana, muito obrigada por me atender. Eu tenho várias perguntinhas pra você e eu acho que vai ser muito legal bater esse papo e trocar nas suas experiências sobre ciclos. Eu queria saber como é que tá sendo a sua rotina com o seu próprio ciclo, qual é a sua combinação de absorventes do momento. Então, eu tô me readaptando aos meus ciclos, né? Na verdade, eu acho que todos os ciclos da nossa vida são meio doidos, né? E o menstrual não é diferente. Então, eu tô me readaptando a esse ciclo novo. Cada mês é uma novidade. Agora, o que tá funcionando mais pra mim, assim, vou te falar bem na ordem que eu uso, tá? Eu começo o meu ciclo com Carefree Proteção, porque eu tenho aquele escapezinho, sabe, de início, de menstruação, que é o ó, a gente sabe, acaba pegando de surpresa, né? Depois, eu quase sempre uso Adapt Plus Noite e Dia, porque meu fluxo é muito forte, sabe? E aí, assim, exatamente, esse mesmo, amo.com. Então, tipo, ele me ajuda super, sabe? Nesse fluxo forte, ele me atende perfeitamente. E também tem o Adapt Plus, né? Que quando tá mais tranquila a menstruação, que acontece também do fluxo alternar, né? Vir mais forte, vir mais leve, eu uso ele no dia a dia também. E aí, Carefree Proteção pra aquele final. Porque a gente sempre toma um susto, né, Maísa? A gente acha que acabou, e aí, do nada, vem... Opa, tô aqui ainda, hein, amiga? E aí, né, faz parte. Como é que foi a sua primeira menstruação? Como você reagiu? Você sabia o que era? Eu acho que eu tinha uns 11 anos por aí. Eu sei que foi em 2011. Eu já sabia o que era, né, menstruação. Eu já tava esperando, porque eu fiquei menstruada, assim, com 11 anos. Todas as minhas amigas já tinham ficado, né? Então, tipo, foi mais velha que eu fiquei. Eu já tava esperando aquilo. Não fiquei muito contente, né? A gente tem que falar a verdade. A menstruação é uma coisa que acaba atrapalhando nossa vida às vezes, né? Principalmente pré-adolescente, assim, quer correr, quer fazer as coisas, quer ir na piscina, quer ficar de boa, né?
Mas assim, foi ok. Eu consegui me adaptar bem no início também. Eu tinha minhas amigas, minha mãe também conversou comigo, super tranquilo. Então foi bem ok minha primeira menstruação e as primeiras que seguiram, né? Como é que foi, assim, a sua adaptação à menstruação? Porque no meu caso, demorou uns 2 anos pra eu aceitar de boa e pra eu entender que eu tinha que ser, sabe, mais paciente comigo. Então, no início, assim, eu até levei de boa. Depois de um tempo que foi passando, depois de uns anos também, eu comecei a não gostar de menstruar mesmo, assim, no geral. E eu comecei a tomar pílula, sabe, pra interromper os ciclos, pra não ficar menstruada mesmo. Só que, com o passar do tempo, eu comecei a perceber que não tava me fazendo muito bem, sabe? Tomar a pílula contínua, porque às vezes eu esquecia, e mal ou bem é muito hormônio no nosso corpo, né? E não tinha nada específico que eu precisasse tomar aquela pílula, tipo, a não ser eu não querer menstruar. E aí eu resolvi parar. Parei de tomar a pílula, voltei a menstruar. E aí que eu comecei a me adaptar de novo a esse mundo da menstruação, né? Inclusive é super engraçado porque quem me apresentou o Sempre Livre Adapt Plus foi uma amiga minha no ensino médio. Eu tinha esquecido do absorvente e ela me deu. E tipo, pra mim foi a descoberta da pólvora, porque ele foi maravilhoso pra mim. Porque, Maísa, eu sempre tive muita alergia. E também aquela coisa, sabe quando o absorvente embola? Sim! Isso eu acho caos. Então, assim, eu gosto que o Adapt Plus Noite e Dia também, eles não embolam. E isso foi a descoberta pra mim. Então eu comecei a usar Sempre Livre, comecei a me adaptar melhor à minha menstruação também. Foi um processo, né? Acho que é um processo o resto da vida nosso, de se adaptar ao nosso corpo, né? Sem dúvidas, eu tenho uma história parecida com a sua, mas eu já trabalhava com Sempre Livre, já conhecia, já usava há muito tempo. Eu tava no shopping e aí aconteceu de eu menstruar e não tá preparada, porque eu sempre levo absorvente na bolsa. Eu tava dentro do box e minha mãe tava fora. Eu falei assim, mãe, preciso de um absorvente. E ela, meu Deus, eu não tenho. Aí uma moça estendeu a mão do lado assim e falou, eu tenho, toma aqui. E eu, tipo, rezando pra que fosse o Adapt Plus, mas também se não fosse, eu ia ter que aceitar, né? E era o Adapt Plus. Tipo, e ainda cobertura suave que eu uso. E eu fiquei tipo, mano, que anjo na terra. Então, se essa moça estiver assistindo esse vídeo, um beijo, você salvou minha vida. E Ana, como é que você sente, assim, o seu ciclo afetando o seu dia a dia? Porque é uma coisa que, tipo, a gente não tem como controlar, né? Não é confortável a gente ficar menstruada, né? Mas, assim, meu ciclo, minha principal questão é o fluxo. Porque meu fluxo é sempre forte. Mas às vezes ele vem mais fraco. Então, assim, é isso que é meio que uma bagunça na minha vida por conta da menstruação, sabe? Eu não tenho muitos sintomas de, tipo, TPM, sabe? Tipo, cólica, dor no peito, eu não tenho muita. Então, é mais tranquilo pra mim. Nesses últimos tempos pra cá, na verdade, nos últimos meses, eu descobri que eu tava com ovário policístico. E aí eu comecei a tomar pílula pra poder controlar, né? Enfim, um descontrole hormonal, minha médica me explicou, mas você sabe que a gente esquece, mas é basicamente isso. E aí, eu tive que me readaptar, porque isso mudou completamente meu ciclo, né? E cada mês ele vem de um jeito, é uma loucura. E eu tô me readaptando, mas é mais isso mesmo. No dia a dia é o fluxo que me deixa doida. Mas, Ana Clara, eu queria saber, como é que Sempre Livre te ajudou a viver o seu ciclo da sua melhor forma? Olha, então, por conta desse problema de fluxo, né, eu sempre precisei de um absorvente que se adaptasse realmente a mim, né, que fosse o mais confortável possível, que me ajudasse no meu dia a dia, porque a melhor coisa é a gente não ficar pensando que a gente tá menstruada, né? Não ter que ficar pensando que a gente vai ter que levar a calcinha, porque vai vazar, porque ele embola, porque ele prende aqui. Então, assim, a melhor coisa pra mim realmente foi ter um absorvente que se adapta à minha calcinha perfeitamente e que se adapta a mim, né? Então, por isso que, assim, o Adapt Plus Noite e Dia, eles são absorventes que ajudam muito a gente, assim, no dia a dia. O Carefree Proteção também, por causa desses escapes que vêm de surpresa, né? Então, assim, Sempre Livre me ajudou 100% nessa fase. Porque, como a gente tá falando, é sempre uma surpresa. Inclusive, tô menstruada agora, olha que maravilha, gente. Eu que também! Coisa linda! Mentira! Eu também, por isso que eu tava falando que tá pouquinho. Eu tô usando esse aqui, ó. Por isso que eu tô estranhando. Ai, Porque eu tô usando esse. Porque, tipo, se fosse numa gravação, normalmente, teria que ser noite e dia. Senão, eu ia ter que ficar levantando o tempo inteiro. Só que o meu fluxo, ele tá super médio. Então, assim, o Adapt Plus tá aguentando de boa. Caramba, que coincidência, adorei. Que tudo! Não, eu tô usando o Adapt Plus Noite e Dia, né? Inclusive, menina, deixa eu te contar uma coisa.
Quando mandaram, né, pra gente fazer aqui os produtinhos, eu destruí o saco. E esse já tinha acabado, aqui só tinha mais um, que foi o que mandaram. E eu destruí o saco todo. Eu falei, gente, e agora o que eu vou fazer? E aí Sempre Livre me salvou, mandou mais e ficou tudo certo, graças a Deus. Ai, Ana, eu adorei conversar com você. Você é super divertida. Lógico que se tudo tivesse assim, gente, se tudo tivesse normalmente, a gente estaria aqui lado a lado. Mas mesmo à distância, a gente tá conectadas pelos nossos ciclos, né? Ai, que lindas! Faz parte, conectadas pela menstruação. Que chique. Exatamente. Muito obrigada por falar comigo. Amei conversar com você. Espero que você tenha gostado desse bate-papo. E eu espero que todo mundo aí que esteja assistindo a gente também tenha se identificado com as nossas histórias. Verdade, também amei falar com você. Espero que a gente se encontre mais vezes, viu? Beijo! Beijo, gente! Gente, quanto aprendizado! Hoje foi muito legal ter um papo de prima tão íntimo com vocês. Queria muito agradecer Sempre Livre pelo convite. Eu amei, vou levar esse nosso ciclo pro resto da minha vida. E é isso. Um beijo e tchau, tchau!